Bom dia, rapaziada. Tudo bem com vocês? Galera, professor José gravando um videozinho para explicar as atividades remotas a partir da nossa apostila da página 16 até a página 19. Tá bom? Referente aos dias 24 e 25 de setembro. Tá bom? Vamos lá? A página 16, pessoal, começa aqui com uma informação sobre as células tronco. A gente já viu que são células, né? Que é a menor unidade viva do nosso corpo. E no nosso corpo nós temos diversas células com diversas funções. E as células tronco é uma das células que consegue se transformar em qualquer outra célula, né? E por conta dessa habilidade a ciência deposita muita esperança nelas no desenvolvimento de pesquisas. Na sequência nós temos o texto, que diz assim, cujo título é: Bancos de armazenamento de cordão umbilical têm 23.850 unidades preservadas. E ali tem quando ele foi publicado, né, o momento, quando que essa notícia foi atualizada. E aí traz diversas informações do que é, quais são as características desses cordões, né? Como que eles podem ser utilizados, tem informações de como você pode fazer parte do movimento para preservação de cordões umbilicais. Pessoal, o cordão umbilical é o cordão que liga a mãe ao bebê. E ele é cortado no momento do nascimento, sabe? Pelo umbigo. Acho que vocês podem... Alguns pais até guardam cordão umbilical dos nenéns. Por quê? Porque ele é uma fonte de informação genética também. E pode salvar até vidas, como é o que aponta o texto. E aí tem alguns institutos que são mencionados aqui, como o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que são fonte de informação para esse texto, como está ali no fundo, tá? E aí, partindo desse texto todo, que abrange a página 16, nós vamos responder as perguntas. Questão 63. No trecho, você sabia que mais de 80 doenças podem ser tratadas por meio do transplante de células tronco presentes no cordão umbilical de recém-nascidos? A pergunta se dirige a quem? Ao bebê, à pediatra, ao leitor ou às gestantes? Para quem é essa pergunta, pessoal? 64. Para que servem as células tronco existentes no cordão umbilical do recém-nascido? Aí a gente pode revisitar lá o texto, dar uma olhadinha e responder essa questão. 65. O transplante de medula óssea é indicado como tratamento de diversas doenças, como leucemia, linfomas, anemias graves e assim por diante, né? As reticências indicam que tem uma continuação ali. As reticências são os 3 pontinhos. As aspas foram utilizadas para dar informação, explicar uma expressão, fazer uma pergunta ou destacar a fala de uma pessoa. Para que servem as aspas, pessoal? Questão 66. No trecho, a queda nas coletas foi de 48% para o setor privado e em torno de 30% para o setor público. A expressão destacada indica o que? O aumento, né? A expressão destacada é a queda. Essa expressão, a queda, ela significa o quê? Que houve um aumento da doação de células tronco, diminuição da doação de célula tronco, está paralisada a doação de célula tronco ou está balanceado a doação de célula tronco? Como que é isso? 67. No trecho, a elas são aplicados formulários que apresentam informações pessoais. A palavra em negrito, elas, refere-se a quem? As gestantes, a Anvisa, as maternidades ou a pediatra? Questão 68, pessoal. No trecho, o procedimento acontece de forma indolor e segura. A palavra em negrito poderá ser substituída pela expressão o processo, realizações, acumulação ou aglomeração. Procedimento também significa o quê? Qual dessas opções? Questão 69.
Segundo o texto, ou seja, temos que reler o texto. Quantas dezenas de doenças podem ser tratadas por meio do transplante de célula-tronco? Tá lá no texto, a gente precisa voltar. Quantas dezenas de doenças podem ser tratadas por meio do transplante da célula-tronco? Questão 70. Leia o trecho e resolva as questões abaixo observando o numeral destacado. Banco de armazenamento de cordão umbilical tem 23.850 unidades preservadas. Veja, a gente tem que olhar o número destacado ali e escrever o numeral por extenso, é o que pede a questão A. A questão B, a gente vai representar no ábaco esse número, ou seja, são quantas dezenas de milhar, quantas unidades de milhar, quantas centenas, dezenas de unidades, assim por diante. Questão C, pessoal. Decompondo o numeral 23.850, como ficaria? Aqui essa decomposição ela é distinta daquela que a gente conhece, sabe? Que a gente faz 20 mil, por exemplo, seria 23.850, 20 mil, 3.850 e 0. Indo de unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar, assim por todas as ordens, né? Ao invés disso, tem a quantidade de centena, dezena ou unidade que aparece aqui. Então, o número 23.850, ele é composto por 238 centenas e 50 dezenas. Como que a gente pode saber quantas centenas tem? O professor no vídeo anterior ensinou como fazer isso, né? Como descobrir quantas centenas tem o número, quantas dezenas tem o número. Mas aqui, ó, a gente, de modo mais rápido, dá para fazer da seguinte forma. Tem 238 centenas, quanto que é uma centena? Uma centena é 100. Então, a gente pode multiplicar 238 vezes 100 e vai encontrar. Será que o número é formado por 238 vezes 100 mais 50 vezes 10? Porque são 50 dezenas, né? Alternativa B. 23 unidades de milhar e 850 unidades. Como que eu sei isso? 2 dezenas de milhar, 385 unidades. Alternativa D. 2.385 centenas e 50 unidades. A questão D nos pede o seguinte: a soma dos algarismos do numeral 23.850 é, se eu somar o 2 mais 3 mais 8 mais 5 mais 0 dá quanto? A questão E nos pede o seguinte: escreva o numeral 23.850 no quadro de valor e lugar e responda as questões propostas. A gente vai dispor aqui o número no quadro de lugar, de valor e lugar, e em seguida responder a pergunta. Esse numeral possui tantas classes e tantas ordens. O valor relativo do algarismo 8, no numeral 23.850, é quanto que ele vale, esse 8. O valor absoluto do 2, no numeral 23.850, é valor absoluto, pessoal. Lembrando, o valor relativo ou posicional é o número que ele tem de acordo com a posição dele. Já o valor absoluto é aquele valor que é o valor do número mesmo, não muda. Qual que é o valor absoluto do 2? E ali, a próxima questão é: qual é o antecessor e o sucessor desse número? Qual número vem antes de 23.850 e qual vem depois? Questão G. Quantas unidades tem esse numeral? Questão H. Quantas dezenas tem esse numeral? Questão I. Quantas unidades precisamos acrescentar no numeral 23.850 para obtermos a próxima unidade de milhar completa? Ou seja, quantas unidades falta, pessoal, para a gente chegar à próxima unidade de milhar completa? Qual que é a próxima unidade de milhar? É o 4.000. 23.000 vai mudar para 24.000, certo? Questão 71. Calcule a metade do numeral 23.850. Pessoal, para calcular a metade, a gente basta dividir por 2. 72. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA,
até setembro de 2017, foram preservadas 23.850 unidades de cordão umbilical nos bancos públicos do país. Se a doação dobrasse, o número de cordões umbilicais nos bancos públicos seria de... Aqui já o dobro. Como que a gente faz para encontrar o dobro? O dobro a gente encontra fazendo a seguinte multiplicação. Nós vamos multiplicar por 2. E aí a gente encontra o dobro. Questão 73. Entre 2013 e 2016, observou-se a tendência de diminuição no número de unidades coletadas e armazenadas pelos bancos. Essas datas encontram-se na posição marcada com qual letra na reta? Pessoal, e aí a gente vai entrar na reta numérica ali. A gente vai ver aonde que a gente vai marcar o 2013 e o 2016. Basta a gente identificar o padrão. Ó, de 2007 para 2010 aumentou quanto? E aí a gente identifica de quanto em quanto está seguindo aquela reta numérica ali. E aí embaixo a gente marca quais são as letras que correspondem a esses dois números, 2013 e 2016. 74. Observe o trecho. A queda nas coletas foi de 48% para o setor privado e em torno de 30% para o setor público. Represente as porcentagens na malha quadriculada e escreva em forma de fração decimal. Pessoal, é o seguinte, a gente sabe que a porcentagem é uma quantia num grupo de 100. Então, vamos dizer assim, 55% da população é formado por mulheres. Significa que a cada 100, 55 é mulher. É isso, a porcentagem. Então, quando a gente tem aqui uma malha quadriculada que tem 100 quadradinhos, então a gente vai representar esse 30% pintando quantos? Pintando 30. E depois que a gente pintar, pessoal, a questão pede para a gente informar a fração. Vocês lembram que a fração ela é representada por dois números. O número de cima é o número que nos interessa e o número de baixo é o número total de partes. Então, se eu digo que 100 é o número total de partes, 30 é o número de ocorrência do que aconteceu ali na frase, né? Então, 30 vai ficar em cima e 100 embaixo, formando a fração 30 centésimos, tá? Isso aqui é a primeira, o professor acaba entregando informação da primeira questão. A questão B pede para a gente transformar as porcentagens em um número decimal e escrever por extenso. Então veja só, se a gente fica mais fácil transformar, uma vez que a gente já tem essa informação também em fração, fica mais fácil a gente transformar a fração em número decimal. O professor vai gravar um videozinho aqui para explicar como a gente transforma uma fração em número decimal. Olá pessoal, tudo bem? Professor José aqui para explicar como a gente pode transformar porcentagem em número decimal, tá bom? Então digamos assim que nós temos, sei lá, 15%. Pessoal, o que significa 15%? Significa que 15 pessoas ou coisas dentro de um grupo de 100 tem determinada característica. Por exemplo, lá no nosso exercício, 30% de queda nas doações de cordão umbilical, certo? Então, eu posso representar esse 15% por fração, tá? Então, 15% é a mesma coisa aqui, 15 centésimos. Por quê? Porque a gente usa a fração para representar partes de um todo, certo? Significa que eu tenho 15 partes em um grupo de 100, 15%. Como que eu faço para transformar isso em número decimal? Pessoal, eu vou pegar e vou fazer com que o número de cima aqui tenha a mesma quantidade de algarismos do número de baixo. Como assim? O número 100 aqui tem 1, 0, outro 0 e 1. Tem 1, 2, 3 algarismos. E o 15 só tem 2. 1, 2. Eu vou transformar essa fração em um número com 3 algarismos em cima também.
Tá difícil, o papel tá se movendo e fica tremendo, não tem problema. Dá para entender. Então, pessoal, olha, os números de cima e de baixo têm a mesma quantidade de algarismos. Só que eu não poderia colocar o zero do lado direito, né? Porque se eu coloco o zero do lado direito, aí ele deixa de ser 15, ele vira 150. Aí já muda o número, aí não daria certo. Então, pessoal, feito isso, transformei no mesmo número de algarismos. Agora eu vou contar quantos zeros tem o número 100 e passo a vírgula. Então, ó, 1, 2 zeros, passo a vírgula. Então, eu vou só escrever o 0,15. Então, veja só, escrevi aqui 0,15, que é o mesmo número de cima. Então, eu conto o zero aqui. 1, 2 casas, vírgula. 1, 2, vírgula. Então, 15% é a mesma coisa de 0,15. Vamos tentar um outro número? Sei lá, vou pegar aqui um 82. Vejam lá, 82% é o mesmo que 82 centésimos. Eu preciso transformar no mesmo número de algarismos. Como que vai ficar? Ficou 0,82 sobre 100. E aí eu vou isolar esse 0,82. Isolei o 0,82, eu vou contar quantos zeros tem no 100. 1, 2, são duas casas e aí vem 1. Então, 1, 2 casas e ali entre o 0 e o 8 eu coloco a vírgula, fica 0,82. Pessoal, como que eu falo essa fração aqui? 82 centésimos. Então, como que eu chamo esse número decimal de 82 centésimos? Do mesmo jeito aqui em cima, 15 centésimos. Mesma coisa. Certo, pessoal? Fica aqui como fazer essa transformação. Bom, pessoal, depois dessa explicação maravilhosa aqui, foram essas as atividades remotas do dia 24 e 25 de setembro. Espero que todos consigam fazer os exercícios. Fiquem bem, cuidem-se, qualquer coisa estamos aí.